Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto bem legal que a gente fez aqui no Ponto Makers e que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Esse é um projeto de um radar em que a gente vai conseguir ver o que esse radar está enxergando, o que ele está detectando na tela da nossa televisão ou no monitor do nosso computador. Então um projeto bem legal, um projeto bem interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de eu mostrar para vocês como que funciona, o que a gente vai precisar e tudo mais, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E lembra também de deixar um comentário aqui embaixo do que você achou do projeto. Bom pessoal, então vamos agora começar o nosso projeto e agora vamos ver os componentes que nós vamos precisar para poder desenvolver ele. É muito simples, são muito poucos componentes mesmo que nós vamos necessitar. Dentre eles está uma protoboard para a gente poder fixar, alguns componentes e também fazer as ligações. Um Arduino Uno ou Arduino Mega, o que você tiver aí, pode ser até o Blackbird, ok? A gente vai utilizar um Arduino. Um sensor de ultrassom para medir a distância, no caso aqui eu vou utilizar o HC SR04. Um micro servo motor, que no caso aqui eu estou utilizando um de 9 gramas, que vai servir para girar nosso sensor de ultrassom. Vamos precisar de alguns jumpers para poder fazer as ligações. Um cartão de visita, que a gente vai utilizar para criar uma base de papel para fixar o nosso sensor de ultrassom ao micro servo motor, tá? Lembrando que isso aqui você pode substituir por um pedaço de papelão, não tem problema. E alguns elásticos para poder prender tudo isso aqui na protoboard e não ter nenhum problema na hora da execução do nosso projeto, tá? Então a gente vai precisar desses componentes e lembrando que esses componentes, todos eles você encontra no kit de Arduino iniciante da Robocore, tá? Tô deixando um link aqui em cima do review que a gente fez desse kit deles e todos esses componentes que eu mostrei para vocês você encontra nesse kit. Então agora vamos para a montagem de tudo isso aqui, Como que a gente vai fazer a montagem eletrônica, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente faz a montagem eletrônica no computador e depois vou dar algumas dicas da montagem física para vocês. Bom pessoal, então aqui na tela nós temos um esquema do FreeSync, que a gente pode ver como fazer a montagem da parte eletrônica. Eu vou mostrar por aqui porque os componentes serem muito pequenos é muito difícil da gente enxergar, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo as ligações, começando com a ligação do nosso sensor de ultrassom, no caso ligando o pino Tring dele à porta 10 do nosso Arduino, tá? Então pino Tring porta 10. Na sequência nós vamos ligar o pino Echo na porta 11 do Arduino, tá? É importante você seguir essa sequência para não dar problema lá no código depois. Caso você queira fazer alguma modificação aqui, lembra que você tem que trocar no código nosso. Depois nós vamos ligar aqui a GND na parte negativa da nossa protoboard e o VCC na parte positiva. Então as ligações do nosso sensor de ultrassom vão ser essas, tá? Na sequência nós vamos começar a fazer as ligações do servo motor. Esse servo motor que eu usei, ele tem os 3 pinos dele junto, tá? E o que acontece? Dá uma diferenciação aqui na questão das cores dele, tá? Então, quando você pegar o seu servo motor, você coloca, joga na internet o modelo dele para você ver qual que é o esquema de ligação deles. No caso meu era o seguinte, o fio vermelho era o negativo, o marrom o positivo e o amarelinho, que tinha até um sinalzinho nele lá, uma setinha, era o pino de informações, tá? Então essa era a ligação do meu. Então nesse aqui eu vou basear nisso, como o preto sendo o meu marrom, o vermelho sendo o vermelho e esse amarelo sendo o laranja do meu servo motor, tá? Então é importante você entender isso. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar o pino amarelo, que seria o pino de comunicação de dados, à entrada número 12 do nosso Arduino, tá? E o pino vermelho no positivo, o pino preto no negativo, e assim o meu servo motor já está ligado da maneira que se deve, tá? Agora o que eu tenho que fazer? É ligar o ponto negativo e positivo da minha protoboard ao meu Arduino. Então eu ligo a entrada negativa na entrada GND e a entrada positiva no pino de 5 volts do Arduino. E com isso eu finalizei aqui a montagem eletrônica do meu sistema. Então os pinos, como você vai colocar ali os jumpers, deve ficar dessa forma.
Mas o que que acontece? A gente vai precisar fazer algumas montagens diferentes, como por exemplo daquela base. Então vou mostrar para vocês como que eu fiz a montagem daquela base. Bom pessoal, então para fazer a base do nosso sensor para colocar no servomotor, a gente vai usar um cartão de visita, né, que é um papel um pouquinho mais duro. Lógico que tem algumas bases que você pode comprar na internet, caso você queira, de plástico e tudo mais, mas aqui para não encarecer o projeto a gente vai fazer com cartão, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui toda a dimensão desse cartão, toda a lateral, e eu vou tirar 4 centímetros dele, tá? Então eu vou pegar uma régua e vou medir 4 centímetros. Então a gente vai cortar aqui nesses 4 centímetros, tá? Muito bem, posso descartar isso aqui. A gente vai usar agora só esse papel, tá? Para caber os 4 fiozinhos ali do sensor ultrassônico, ele ocupa mais ou menos 1,2 centímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui em cima, ó, vou colocar minha régua, você vai ver que tem 4,5 aqui de tamanho, né, aproximadamente 4,5, e eu vou vir aqui então entre o 3 e o 2, vou tirar um pontinho para um lado, um pontinho para o outro e vou marcar, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então entre o 3 e o 2, um pontinho antes do 2, um pontinho depois do 3, tá? Então aqui agora, ó, eu só seguro a minha régua, tá? Nesses 2 pontos que eu marquei e faço uma dobra, tá? Dobro uma vez aqui para dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, marco ali os 2 pontos que eu tinha tirado, forço o papel para dentro, tá? Então, forcei ele para dentro. Aí eu vou ter aqui agora o papelzinho marcado, tá? Para poder fazer o fechamento, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e marcar mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Então, e do outro lado a mesma coisa. Então, 1,5 centímetros, faço uma marquinha, tá? Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer um corte aqui até chegar no meio. Então, eu posso até vir aqui com a régua mesmo, marcar até o centro, até o meio, tá? Não vou cortar ali aquela dobra do meio, vou cortar só essas 2 dobras. E agora eu faço o corte, tá? Então, cortei de um lado, virei, cortei do outro. E agora, olha, se eu dobrar aqui, eu vou ter então aquela caixinha, tá? Aquela caixinha que eu mostrei para vocês. Então, olha, eu tenho ela aqui, ó, quase montada, tá? Então, ela só não tá colada. É importante você colar, você pode usar uma fita dupla face ou até a cola quente mesmo. E olha, lá no meio você faz um buraquinho, você mete certinho o meio desse jogo inteiro e faz um buraquinho para poder encaixar no servomotor, tá? Assim, então, eu fiz essa minha base para adicionar o meu sensor ultrassônico no servomotor. Bom, pessoal, então só para vocês entenderem essa montagem que eu fiz aqui no sensor de ultrassom com o nosso servomotor, que eu acredito que seja uma das mais complicadas de se fazer, tá? Então aquele papelzinho que a gente fez a montagem dele anteriormente, a gente fixou ele no servomotor. Então, olha, eu usei um daqueles ganchinhos, né, que vem no servomotor e prendi com um parafuso, tá? Então ele está preso aqui no servomotor. Para fixar o sensor de ultrassom, o que que eu fiz? Eu conectei os 4 cabinhos dele, tá? Os 4 cabinhos são necessários e colei na frente, tá? Olha aqui, ó, na frente eu colei com cola quente, tá? Então ele está fixado, ele está colado, ele não vai sair daqui, ok? Então assim a gente já tem aqui essa montagem. Eu acredito que seja mais complicadinha da gente fazer, mas vocês não vão ter nenhum problema aí para poder realizar essa montagem, ok? Bom, pessoal, então só para vocês entenderem como foi feita a montagem, a gente já mostrou ali no Fritzen para vocês, mas é importante você ver aqui na prática como que eu fiz, tá? Para poder fixar o servomotor, eu usei alguns elásticos, tá? Então eu peguei um elástico, passei pelas abinhas dele ali e travei ele na protoboard, então ele ficou lateralmente aqui na protoboard. O meu Arduino também eu prendi ele com elásticos, tá? Então você vai ver que tem um elástico passando aqui e fazendo a prisão dele, tá? Então olha só, para vocês terem uma visão lateral, né? Aquela pecinha de papel que a gente fez e fixou no servomotor, ela tá aqui, o meu sensor aqui em cima e o meu Arduino, tá? Então não tem nenhum segredo,
É bem simples essa montagem aqui, só para a gente poder ver ele funcionando mesmo de fato. Agora então nós vamos lá para o computador fazer a programação e fazer de fato esse servomotor funcionar e o nosso sensor poder fazer as leituras então espaciais. Bom pessoal, então chegamos agora aqui na parte da programação, né, do que vai fazer de fato aqueles componentes se comportarem da maneira que se devem e então ele seja, né, executado e mostre em tela o que está acontecendo, tá? Para isso a gente vai ter que separar aqui em duas partes. A primeira parte da codificação, que é a que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer dentro da Arduino IDE. E a segunda parte da programação, que é de fato aquele radar que vai aparecendo e mostrando o que está acontecendo ou não, a gente vai ter que fazer uma outra IDE que chama-se Processing, tá? Então, o que eu deixei aqui para vocês? Eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link onde vai levar vocês para o nosso GitHub, aonde tem os códigos prontos, tanto o código para a IDE do Arduino, quanto o código para a IDE do Processing, tá? Esse Processing, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer download dele. Para fazer download aqui no GitHub, você vai ver aqui, ó, link para download do Processing. Então você clica nesse link e aqui você vai fazer o download dele, tá? Ele não tem instalação, ele já é de fato executável, tá? Então você faz o download aqui de acordo com o seu sistema operacional e aí você clica lá em executar e ele já vai abrir a IDE do Processing, tá? Não precisa instalar, tá bom? Então, tendo baixado o Processing, agora a gente vai começar a trabalhar com o código. Primeiramente, vamos trabalhar com o código do Arduino. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Radar Arduino. Vou clicar aqui, ó, em HAL, para ele poder abrir o código. Ctrl A, Ctrl C. Venho na IDE do Arduino, Ctrl A, Ctrl V. Tá? Eu não vou explicar aqui para vocês o código linha por linha, porque até eu já deixei traduzido aqui comentários, tá? Então tá bem comentado o código, ele tá explicando certinho o que cada coisa faz. O que você tem que só tomar um pouco de cuidado é onde a gente define, né, pinos. Então se você fez alguma mudança na pinagem, né, da hora de montar, você tem que fazer essa modificação aqui, tá? Tanto pro pino Tring e Echo lá do sensor ultrassônico, como também aqui no servo, tá? Em qual pino que o servo tá. Então isso aqui você tem que fazer uma modificação. O restante do código aqui é bem simples, tá? Não tem nada de diferente aqui, a gente só está fazendo uma comunicação serial aqui, porque o arquivo que está lá no Processing, ele só vai conseguir funcionar se essa comunicação serial nossa estiver funcionando de fato, tá? Então se você ler um pouquinho aqui, você vai entender tudo que foi feito aqui, tá? Agora vamos compilar esse código e vamos ver se já está funcionando a parte mecânica do nosso código. Bom pessoal, então depois da gente ter compilado o nosso código do Arduino, o nosso sistema ele já está funcionando, tá? Então olha só, o servomotor já está rotacionando ali o nosso sensor e o nosso sensor ele já está fazendo a leitura. Agora o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer a programação agora na parte visual, que é aquela que a gente vai poder enxergar na tela, né, no nosso computador, o que esse sensor está enxergando, tá? Então, para isso, nós vamos continuar agora, vamos lá para o computador e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Bom, pessoal, então com a parte mecânica estando ok, agora é hora da gente trabalhar com Processing. Então, a gente vai voltar lá no nosso GitHub e vamos abrir o arquivo aqui, ó, Radar Arduino Processing, tá? Então, eu pego ele, clico em HAL, Ctrl A, Ctrl C, abro a IDE aqui, né, do Processing e Ctrl V. Aqui, gente, ele também está inteirinho comentado, tá? Todos os comentários deles também estão traduzidos para facilitar. Eu não vou explicar o código para vocês, mas é importante a gente entender algumas coisas que a gente vai ter que mudar para poder funcionar de uma maneira legal, tá? A primeira coisa é aqui na linha 27 no Science. Você vai mudar isso aqui de acordo com a resolução da sua tela. Então aqui o meu está 1366 por 768, é a tela que eu estava usando no momento que eu fiz esse teste. Se a sua tela tem proporções e dimensões diferentes, você faz a mudança aqui para que ele possa ser executado da maneira correta, tá? E por fim, a gente tem aqui em fonte, tá? Perceba que eu estou usando nesse projeto a Agency FB regular 30, tá? Mas o que vai acontecer? Provavelmente vocês tentarem compilar o código aqui agora, ele vai dar um erro nessa fonte. Por quê?
eu preciso criar essa fonte. Como que eu faço isso? Bom, então eu venho aqui, ó, em ferramentas, criar fonte, e aí eu vou achar essa minha fonte. Então, ó, perceba que é a primeira aqui, ó, agência FB Reg, tá? Então deixo selecionado, ou se eu quiser selecionar outra fonte eu também posso, não tem problema. Eu venho aqui no size, eu não tinha colocado 30, então coloco aqui a opção 30 nele, e perceba que o nome dele ficou aqui, ó, agência FB Reg 30. Tá? Se eu selecionasse outra fonte, por exemplo, Arial, então Arial MT30, eu teria que copiar isso aqui e na hora que eu desse o OK ali, eu viria aqui e trocaria, tá? Então é importante a gente criar essa fonte aqui, porque é ela que vai aparecer algumas escritas, né, que a gente criou aqui no Processing, tá? Todo o sistema do Processing aqui, ele se baseia em desenho, tá? Então, olha, a gente tem aqui uma função que chama-se Draw, que seria desenhar, e ela chama várias funções de desenho, como desenho do radar, desenho da linha, desenho de objeto e desenho de texto, tá? Então, todo esse código, ele também está comentado, caso você queira entender como tudo isso aqui foi feito, ok? Então, agora, gente, o que é importante para a gente poder testar e ver se isso aqui está funcionando de fato? A gente vai conectar o Arduino, tá? Conectei o Arduino ao meu computador. Aí ele já vai começar a fazer aquela varredura, ficar procurando alguma coisa, e a gente vai dar um play aqui, tá? Então agora eu vou dar um play aqui para executar esse meu código e vamos ver o resultado final desse nosso projeto. Bom, pessoal, então o sistema aqui está montado, né? O nosso sensor de ultrassom aí em cima de um servomotor, ele já está funcionando, e olha só que bonitinho. Ele vai de um lado para o outro, né? Tentando verificar se tem algum objeto próximo dele. E lá na nossa tela nós temos o resultado, né? Então essas linhas verdes que estão aparecendo aí é que ele não está encontrando nada, ou seja, não tem nada no range de 40 centímetros dele. Agora eu vou colocar um objeto aqui, olha, vou deixar um copo aqui e vamos ver o que vai acontecer quando esse sensor passar por ele. Olha lá que bacana, ele marca, tá vendo? Como está muito próximo, né, menos de 10 centímetros dele, ele vai começar a marcar dentro daquele primeiro círculo de 10. Se eu afastar um pouco, ó, não vai aparecer na câmera, mas eu estou afastando um pouco. Ele ainda vai detectar, olha, mas detecta lá no 30 centímetros. E assim por diante. Ele então vai fazer essa marcação. Então, independente de onde eu coloque esse meu objeto, ele vai fazer a marcação ali no sensor, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês façam esse projeto também. É um projeto muito simples, mas que a gente usa muitas técnicas aí que são interessantes da gente poder trabalhar com o Arduino. Espero que tenha gostado, se gostou, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixo um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.